mais um vídeo de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre os polígonos regulares. O que vamos abordar sobre os polígonos regulares é o seu número de diagonais de medidas distintas, número de diagonais que passam pelo centro e que não passam, e também os ângulos inteiros de um polígono regular. Essas características têm a ver com polígonos regulares convexos. Então vamos abordar os polígonos regulares convexos. Ok? Então vamos lá. Primeiro, quantas são as diagonais que passam pelo centro do polígono? Quando estamos falando de centro do polígono, estamos falando do centro geométrico, que corresponde exatamente ao centro do círculo que circunscreve o polígono. Então, aqui nesse caso, desenho um polígono de 6 lados. E aí eu vou usar um recurso para traçar diagonais para ficar mais fácil, que é essa linha que não fica torta aqui. Então, ó, vamos ver quantas diagonais desse polígono vão passar pelo seu centro. Essa diagonal, que parte daqui e vem para cá, passa pelo centro. Essa diagonal, que parte daqui, deixa eu fazer de outra cor. Essa diagonal que parte daqui e vem para cá, também passa pelo centro. E uma terceira diagonal, que parte daqui e vem até aqui, também passa pelo centro. Mais nenhuma diagonal passa pelo centro. Tá vendo? Você tem 6 vértices e apenas 3 diagonais passam pelo centro. Por que isso acontece? Porque você tem um número par de lados. E aí esse número par de lados garante que os vértices que estão opostos diametralmente, esse vértice e esse vértice, estão opostos diametralmente. A circunferência que circunscreve o polígono, lembrando que o polígono é isso aqui, ó. Esse é o polígono. Vou fazer de verde. O polígono é esse. Ele tem 6 lados e existe um círculo que circunscreve o polígono. Esse é o centro do polígono. E aí a gente tem 3 diagonais que passam pelo seu centro. As outras não passam. Por exemplo, essa diagonal, deixa eu usar o mesmo recurso, essa diagonal não passa pelo centro. Bom, se o número de lados do polígono é par, então quantas diagonais passam pelo seu centro? Exatamente n dividido por 2, né? Onde n é par. Então, se n é par, o número de diagonais que passam pelo centro, basta ver esse exemplo, é n sobre 2. Lembrando, por que isso acontece? Porque a gente tem n sobre 2 vértices opostos diametralmente. Certo? Metade dos vértices vai estar de um lado do polígono e a outra metade dos vértices vai estar do outro lado. Se n é ímpar, vejamos o que acontece. Se n é ímpar, coloquei isso aqui nessa observação, nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Veja. Ó. Essa diagonal, essa diagonal não passa pelo centro. Essa diagonal não passa pelo centro. Essa diagonal não passa pelo centro. Nem essa e nem essa. Então, um polígono com exatamente vértices ímpares, 1, 2, 3, 4, 5, não tem diagonais passando pelo centro. Então, no nosso caso, DC é igual a 0 se n é ímpar. Certo? Então a gente tem metade do número de lados passando pelo centro, em termos de diagonal,
e nenhuma diagonal passando pelo centro se o número de lados é ímpar. Lembrando que o polígono, aqui nesse caso, é um pentágono. Certo? Bom, se a gente conhece então o total de diagonais que passam pelo centro, quantos são as que não passam pelo centro? Bom, se o número de lados é par, se n é par, basta fazer o total de diagonais, n que multiplica n menos 3 sobre, sobre 2 menos n sobre 2. Esse é o total de diagonais que não passam pelo centro. Mas, se n é ímpar, aqui uma observação, né? Se n é par. Se n é ímpar, todas as diagonais, de todas as diagonais, nenhuma delas passa pelo centro. Ou seja, dnc é simplesmente igual a d, que é o número de diagonais do polígono, que a gente sabe que é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Basta ver isso aqui. Esse é o número de diagonais. Isso aqui, se é ímpar, isso aqui é zero. Né? E aí a gente fica com n vezes n menos 3 sobre 2. Se a gente aborda um polígono regular, quantas são as medidas inteiras do ângulo central? Bom, sabemos que 360 fatorado tem esse formato. Isso quer dizer que os divisores de 360 são 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, existem 24 divisores de 360. Mas sabemos que o ângulo central ele é 360 graus dividido por n. Por isso a gente observou os divisores de 360. Bom, se há 24 divisores de 360, será que há 24 medidas inteiras para o ângulo central? Não. No total, há 22 medidas inteiras. Por que 22 e não 24? Porque lembre-se que o número de lados do polígono tem que ser diferente de 1, que é um dos divisores, e diferente de 2, que também é um dos divisores. N deve ser maior do que ou igual a 3. Isso significa que só há 22 medidas possíveis para o número de lados, que são divisores de 360. Então há 22 medidas para o ângulo central que são inteiras. Repare que eu não estou dizendo que existem só 22 ângulos centrais. O que eu estou dizendo é que existem 22 medidas inteiras. Então, quando a gente quer saber quantos ângulos centrais têm medidas inteiras, a gente sabe que são 22. E lembre-se que o ângulo central, deixa eu usar outra cor aqui, o ângulo central ele é igual ao ângulo externo. E uma consequência direta disso é que o ângulo interno também vai ter uma medida inteira. Então também só existem 22 medidas inteiras para o ângulo interno. Agora, quantas são as diagonais de medidas diferentes? Vamos pegar um polígono com 8 lados. N igual a 8. Se a gente desenha as diagonais possíveis partindo de um único vértice, a gente vai ter o seguinte, ó, uma diagonal, uma segunda diagonal a partir do vértice 1, com medida diferente da primeira, uma terceira diagonal com medida diferente das duas anteriores. Quando eu traçar a próxima diagonal, eu volto para a medida anterior, que é a laranja. A próxima também tem a mesma medida da anterior, que é o vermelho. Então, apesar de eu ter várias diagonais, só existem 3 medidas diferentes. Se você observar isso para todos os polígonos, você vai perceber que quando n é par, né, deixa eu subir aqui um pouquinho,
quando n é par, nesse caso n igual a 8, o número de diagonais de medidas diferentes é n menos 2 sobre 2. No nosso caso, n é igual a 8. Então, o número de diagonais de medidas diferentes, dn, 8 menos 2, 6, sobre 2, 3, que são exatamente essas diagonais. 1, 2, 3. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices nesse octógono. Bom, mas e se eu tivesse 7 lados? Se eu tivesse 7 lados, eu teria apenas algumas medidas diagonais diferentes. Ó, 1, 2, e agora quando eu desenhar a próxima, vou fazer de verde, 3, a próxima já volta a ter a mesma medida anterior, laranja, e acabou. E aí, repara, aliás, essa daqui já é igual a essa, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, não voltar. Essa aqui já é laranja. Já é de medida laranja. Ó. E essa daqui já é de medida vermelha. Certo? Repara que essa aqui e essa tem a mesma medida e essa tem a mesma medida. Né? Ou seja, eu só tenho duas diagonais de medidas diferentes. Essa e essa. E aqui a gente tem um heptágono. Vamos desenhar esse heptágono. Ó. Então só tenho duas diagonais de medidas diferentes. Bom, então qual é o número de diagonais de medidas diferentes se n é ímpar? Vai ser n menos 3 dividido por 2. No nosso caso, n igual a 7. Então, dn seria 7 menos 3 sobre 2. 4 menos 3, 4 sobre 2, duas diagonais de medidas diferentes. Só para completar, vamos desenhar aqui o octógono, para você perceber como está o polígono. Pronto. Então, repara, se n é par, n menos 2 sobre 2 são as medidas distintas. Então, aqui, ó, medidas diferentes. Isso não quer dizer que só há 3 diagonais. Isso quer dizer que só há 3 medidas possíveis diferentes. Isso aqui, que só há 2 medidas diferentes possíveis quando a gente tem 7 lados num polígono regular. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.